Olá, seja bem-vindo à nossa sexta e última aula. O nosso tema de hoje é jogos, brincadeiras e a aprendizagem. Durante as nossas aulas, a gente falou bastante sobre o uso da ludicidade como ferramenta, e então a gente pode perceber que essa ferramenta ela é sim crucial para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. O lúdico, ele é indispensável quando a gente fala sobre aprendizagem infantil. Na educação existe um termo que é muito utilizado que diz: não pense que qualquer brincadeirinha serve. Isso porque a ferramenta utilizada pelo professor precisa estar cercada de intencionalidade e significação, para que aconteça de uma forma mais correta, no tempo correto, para que não se antecipe, algumas vivências da criança e também não as atrase. Então é importantíssimo que o professor ele conheça as brincadeiras, conheçam as ferramentas pedagógicas, conheçam o momento certo de usar e conheça também as situações apropriadas para o uso de cada ferramenta. Por isso, hoje nós vamos citar algumas ferramentas, alguns fatores cruciais para que esse desenvolvimento aconteça cada vez de forma mais significativa. Vamos nessa? Ambientes ricos em estímulos sensoriais. O que são os estímulos sensoriais? É tudo aquilo que está ligado aos 5 sentidos da criança. Então, tudo que ela pode visualizar, tudo que ela pode pegar, todo cheiro que ela pode sentir e também o que ela pode sentir com o paladar na hora do lanche. É importante, então, que esses ambientes, além de serem ricos em questão de cores, de texturas, de cheiro, de alfabeto, números, formas diferenciadas, importante que eles tenham significado. O que são esses significados? Por exemplo, uma parede colorida, cheia de alfabetos e números, ela é só uma parede se o professor não trouxer uma significação para ela. Então, o professor ele precisa chamar a atenção da criança para aquele ambiente e ensinar através daquele ambiente. E é claro, a gente vai estar vendo alguns fatores que são também cruciais, no qual o professor pode estar usando, como, por exemplo, a interação, que vai ser o nosso próximo tópico. A interação, sem dúvida, é uma ferramenta fundamental para desenvolver qualquer relacionamento, assim como o relacionamento da criança com o professor, da criança com outras crianças, para troca de experiência, e da criança com o aprendizado. Quando a criança ela sente mais familiaridade com aquela matéria ou com os números, com o alfabeto, ela aprende muito mais rapidamente. Por isso é super importante que a interação esteja presente em todas as etapas de desenvolvimento da criança e o professor com certeza é o principal responsável por mediar essa interação. Rotina. A rotina, com certeza, também é um fator crucial para o bom desenvolvimento. Nós já até falamos em algumas das nossas aulas sobre a rotina, mas quando a criança ela tem essa aplicação, ela tem essa sistematização de ter horário para fazer cada coisa, ela se organiza muito melhor e isso contribui para a confiança daquilo que ela está fazendo. Quando a gente familiariza com algum aprendizado ou com a gente já sabe o que vai acontecer nessa aula, a gente se sente mais seguro. Por exemplo, a criança ela sabe que ela vai chegar, ela vai sentar no tatame, ela vai ter um momento de interação e depois ela vai fazer uma atividade tal. Isso contribui muito para que ela sinta segurança em si mesma. E com certeza sentir-se seguro eleva a possibilidade de aprendizagem da criança. Por isso, a rotina também está aqui colocada como fator crucial para o desenvolvimento e a aprendizagem. Criatividade. Ser criativo e levar a criança a desenvolver a sua criatividade é super importante. A gente assim tira a criança um pouco da zona de conforto. Ela está sempre acostumada a fazer aquela mesma pintura, com aquelas mesmas cores, ou desenhar o mesmo alfabeto. Então, a gente instigar que a criança ela use mais a sua criatividade é super importante para que ela desenvolva potencialidades que ela ainda não conhece dela mesma. O professor ele deve ser criativo e ele deve também ter a capacidade de instigar os alunos a desenvolverem novas coisas, a desenvolverem novos conhecimentos e a levar também as outras crianças a se desenvolverem. Então, com certeza, nós listamos aqui a criatividade como fator crucial, porque sem criatividade, uma turma
vai ser difícil lidar com os mais diversos desafios. Comunicação. A gente sabe que a comunicação é a chave de um relacionamento de sucesso, e isso não é diferente quando falamos da criança e do seu desenvolvimento. A criança, ela precisa, além de saber se comunicar consigo mesma e com as suas vontades e desejos que às vezes não serão atendidos, ela precisa saber lidar com os outros, com as outras crianças. Então, como que o professor ele pode ampliar essa comunicação de uma criança com a outra? Por exemplo, as tomadas de decisões. Quando eles chegam em sala de aula, ele diz: olha, hoje nós temos 1 hora disponível e a gente pode brincar do que vocês quiserem. Podem escolher. Então, as crianças elas vão ter que, em pouco tempo, né, sem perder o tempo da brincadeira, elas podem escolher a brincadeira, então elas vão ter que escutar umas às outras, chegarem a um consenso rapidamente, resolver os problemas que está tendo ali entre uma criança e outra. Então, isso estimula muito e favorece muito o bom desenvolvimento da criança. O diálogo é essencial. A comunicação, com certeza, é um fator crucial para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma muito mais potencializada. Vai ampliar muito o futuro da criança, ampliar as resoluções de conflitos que ela vai enfrentar no futuro, seja consigo mesma, com seus sentimentos, ansiedades, seja com questões sociais, familiares, de trabalho e assim por diante. Mediadores pacientes e que busquem pelo novo. O que é esse buscar pelo novo? A criança não pode ficar quieta no canto dela? Ela tem sempre que estar fazendo alguma coisa? Não, é claro que não. A criança ela deve ter os seus momentos a sós, os seus momentos de reflexões, mas o buscar pelo novo é buscar novas formas de potencializar as suas habilidades. Por exemplo, a criança, ela não sabe andar de início, ela primeiro ela engatinha, depois ela vai cambaleando, depois ela começa a andar, depois ela pula de uma perna só, ou seja, ela vai cada vez mais ampliando os horizontes de suas habilidades e potencialidades. Isso se dá também com aprendizagens escolares, com desenvolvimentos de habilidades tanto de cognição, afetivas, motoras, sociais. Então, o mediador, que é o professor em sala de aula e os pais em casa ou outros responsáveis, ele precisa ser muito paciente para respeitar os limites e respeitar os momentos daquela criança, que às vezes é muito diferente de outras crianças, e também ele precisa ter em mente que buscar por coisas novas, tirar a criança um pouco dessa zona de conforto, favorece muito as suas aprendizagens. Ali durante o ensino fundamental, a criança ela tem a percepção de que ela é um adulto, porque ela vê que faz coisas que um bebê ainda não pode fazer. Então isso é muito legal quando a gente tem a capacidade, quando a gente tem, sabe, esse estralo sobre o desenvolvimento, sobre como impactar de forma positiva a vida das crianças. Não só das crianças que são nossos filhos ou daqui são os nossos sobrinhos ou netos, mas de todas as crianças, porque elas também farão parte de uma sociedade futura e o seu filho vai estar inserida nela. Então, precisamos ter a capacidade de olhar com bons olhos, tanto para as boas qualidades quanto para os defeitos. Defeitos não, na verdade, para as habilidades que ainda não foram desenvolvidas nessas crianças e na criança também que está em sua casa. Lembre-se sempre de afirmar para essa criança que ela vai aprender, vai chegar o tempo que ela vai conseguir desenvolver aquilo que está sendo difícil para ela. A gente precisa entender que existe um tempo, existe facilidades em algumas áreas, em outras mais dificuldades, assim como nós. Algumas pessoas têm facilidade na matemática, em relação a números, a questões quantitativas, já outras têm facilidades em relação à linguagem, ao desenvolvimento da fala. E isso não é errado, só é diferente. Então, durante essas nossas 6 aulas, a gente conseguiu aprender bastante sobre o desenvolvimento durante o ensino fundamental, o desenvolvimento infantil e também sobre o bom desenvolvimento de um professor. O que o professor precisa ter para impactar a vida dos seus alunos, impactar também o futuro da sociedade. Eu quero agradecer a todos vocês de coração por estarem comigo até
nessa nossa 6ª aula. Espero que eu tenha contribuído muito para o conhecimento de vocês. Estou sempre aqui para responder a dúvidas, para auxiliar em dificuldades que estejam enfrentando. E é isso aí. Muito obrigada. Até uma próxima, talvez, que vamos estar apresentando mais alguma coisa. Muito obrigada. Deus abençoe.